Nós estamos falando sobre família. Estamos falando sobre família, o que é sempre um assunto interessante por dois motivos principais. Primeiro, não tem como você dizer que é um assunto que não lhe diz respeito, porque minimamente você está ligado a uma família. Não sei se isso é bom ou ruim no seu caso, mas você está numa família. E segundo motivo, porque família é um centro altamente nervoso e influenciador da nossa vida. Porque se você está bem na sua vida familiar, a chance de você estar bem nas demais áreas da vida é muito grande. No entanto, o contrário também é verdadeiro. Se você está vivendo um inferno familiar, isso inevitavelmente vai influenciar todas as outras áreas da sua vida. Quem aqui já passou por um dia em que você brigou com todo mundo em casa? Sabe que geralmente o dia que você briga com todo mundo em casa é o dia que você briga com todo mundo no trabalho, é o dia que você briga com todo mundo na escola, é o dia que você briga com você mesmo no espelho. Famílias são altamente influenciadoras, tanto para o bem quanto para o mal. E não nos deixa assustados olhar para a Bíblia e notar que a Bíblia fala muito sobre família. E olha, se a Bíblia fala muito a respeito de um determinado assunto, creia que é porque esse é um assunto importante e Deus sabe que é um assunto fundamental para o nosso crescimento. Nós temos falado sobre várias áreas da família e hoje nós vamos voltar a pisar num terreno altamente minado. Muita gente vai querer bater em nós antes de terminar a mensagem, então nós vamos pedir que se você quer bater, bata no final, mas nos dê a oportunidade de terminar, de falar tudo o que a gente vai falar, e depois você pode nos julgar, tá ok? E aí a gente faz aquela combinação de sempre. Você tem alguma crise, você tem algum questionamento, você tem qualquer coisa para falar a nosso respeito, você tem o nosso SAC, Serviço de Atendimento ao Crente, que funciona 24 horas por dia, nando@almadigital.com.br. Você pode mandar lá suas críticas, crises, e por aí vai, qualquer coisa, tá ok? Pode mandar que a produção vai ter o maior carinho em responder você adequadamente durante a semana. nando@almadigital.com.br. Não sei se dá para colocar no vídeo aqui embaixo. Você está vendo aqui... Não vai fazer não. Depois o pessoal vai começar a mandar vírus para nando@almadigital.com.br. Bom, hoje nós vamos falar sobre papéis. E eu quero começar dizendo que não precisa ser nenhum expert em família para notar que nós estamos numa época de profunda inversão de valores. E essa inversão de valores faz com que praticamente ninguém mais saiba o seu real e ideal papel, não apenas dentro da família, mas em todos os lugares. Sabe aquela sensação que você tem de estar num determinado lugar, mas não saber muito bem por que você está ali e qual é o seu papel ali? Cada vez mais essa sensação está acontecendo dentro das famílias. Nós vemos crianças se tornando os reizinhos do lar. Você deve conhecer um monte de família que quem manda são os filhos. E aí você vê um monte de pai e mãe dizendo assim, eu não posso com ele. Eu não sei o que eu faço com esse menino. São crianças que se tornaram de tão mimadas os grandes chefes do lar. Você vê aí pais e mães completamente perdidos. E o interessante é que hoje, como tudo é uma questão de imagem, tem pais que falharam na sua administração como pais, tem que chamar a Super Nanny e acham isso legal ainda. A Super Nanny vem em casa. Um pai receber a Super Nanny em casa é assinar nacionalmente um atestado de incompetência. E o cara faz isso tipo, gente, uma coisa que eu quero contar na família, Super Nanny vem em casa, que lindo, vai aparecer na televisão. Atestado de incompetência familiar virando sucesso na televisão. E todo mundo completamente perdido. Gente que não sabe como se comportar. Como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como qualquer parte dentro do relacionamento familiar. Antes da gente falar sobre definição de papéis, eu quero deixar algumas coisas claras. Definir papéis na família não significa, de forma alguma, dizer que alguns são mais importantes que outros.
deixar isso bem claro, porque senão, por causa da cultura em que nós estamos inseridos e por causa de muitas mensagens cristãs a esse respeito, pregadas de maneira antibíblica e totalmente descontextualizada, algumas coisas ficaram latentes na cultura cristã e evangélica brasileira. Deixa eu dizer mais uma vez, definição de papéis não significa de maneira nenhuma que um membro da família, pelo papel que lhe é imposto ou colocado, é mais importante do que o outro. Nós, de forma alguma, queremos dizer, e a Bíblia não nos autoriza a dizer, que o homem é mais importante que a mulher é mais importante que o homem, que o pai é mais importante que o filho é mais importante que o pai, a não ser sogra, que daí não tem importância mesmo. Mas tirando, não, mas a Bíblia não nos autoriza a dizer nada a esse respeito. Então, nessa pregação, conforme você for ouvindo algumas definições de papéis estabelecidos pela Bíblia, lembre, nós estamos definindo algumas posições, mas nenhuma delas é maior que a outra. Porque senão a gente vai ouvir com aquela coisa assim, agora ele está querendo dizer, tá vendo? Ele está querendo dizer que esse é mais importante que aquele. Não. E se de alguma forma o que eu disser aqui soar parecido com isso, coloca na conta do pregador que não conseguiu se expressar direito e não da Bíblia. Porque não é o que a Bíblia diz. Ok? Combinado? Outra coisa, nós vamos para um texto que eu sei que a maioria aqui conhece. Mas nós vamos aprofundar esse texto, ligando o texto que é muito usado sobre família com outro texto anterior. Porque é assim, se você pega alguns textos isolados da Bíblia, você consegue cometer atrocidades através dele. Porque alguns textos tirados do seu contexto têm um significado totalmente diferente. Esse texto, especificamente que nós vamos usar hoje, que está na carta que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, é um deles. Porque em Colossenses 3, a partir do versículo 18, se você tem aí a sua Bíblia, se você está conectado, você pode dizer, você pode notar, você vai ver que a partir do versículo 18 de Colossenses 3, Paulo fala sobre família, de maneira muito direta e muito clara. Tanto que no versículo 18 ele começa dizendo assim, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Muito direto e parece que você não está esperando e uma pancada vem e pega você de surpresa. O problema de começar no versículo 18 a tratar sobre família é que nós vamos tirar esse texto do contexto. Porque desde o começo do capítulo, Paulo está dizendo o seguinte, vivam de uma tal maneira que o foco da vida de vocês não seja mais agradar a vocês mesmos, mas agradar a Deus. Tanto é que no começo do capítulo 3, ele diz algo mais ou menos assim, olhem sempre para o céu. Tenham nos céus o referencial. Olhem sempre para o reino de Deus e deixem que o reino de Deus molde a vida de vocês. Deixem que as coisas de Deus sejam as principais coisas na vida. E aí ele vai discorrendo sobre uma vida cristã séria e coerente. Eu fiz a opção de começar com o versículo 12, que ele vai começar dizendo, portanto, e aí a gente vai começar a ver quem sou eu nessa parada da relação familiar. Só que antes da gente entrar no assunto família, a gente vai ver algumas coisas preliminares. Colossenses 3, versículo 12, diz assim, portanto, ora, se ele está dizendo portanto, significa que ele está vindo de algum lugar e indo para outro. De onde ele está vindo? Do que eu falei até agora. Vivam olhando para os céus. Vivam tentando agradar a Deus. Vivam de maneira santa. Tentem buscar aquilo que Deus quer e não aquilo que o nosso coração pecaminoso vai tentando colocar em nossa vida. E, portanto, como consequência disso, e aí entra esse texto. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. A ideia mesmo de usar uma roupa. Vista-se, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão,
paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Bom, nós vamos passar rapidamente por essa parte, mas eu gostaria de dizer que se nós fôssemos fazer uma análise profunda desse texto, nós teríamos que fazer uma série de mensagens só sobre esses versículos. Porque o que ele está pedindo aqui é absurdamente difícil. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Já imaginou se eu chegasse agora e falasse assim, gente, é só isso, agora é só ir praticar, vão em paz e que Deus abençoe. Vai todo mundo tirar nota 0 durante a semana. Porque nós temos dificuldade em fazer as coisas simples, que aparentemente o autor bíblico está colocando como coisas básicas. Lembre que ele começou dizendo, portanto, ora, Paulo está tratando, é normal esperar de cristãos que eles vivam assim. Esse tipo de vida que Paulo está mostrando é o básico da espiritualidade cristã. E quem não chegou aí, não chegou ainda ao básico daqueles que buscam em Deus o centro da vida. O que faz com que a gente compreenda que sim, nós não chegamos ao básico. Por isso, no cristianismo, há uma diferença profunda entre tentar alcançar as coisas e ser alcançado. No cristianismo, nós não corremos atrás das coisas. Nós fomos alcançados por Deus em Cristo Jesus. É por isso que ele morreu na cruz. Porque ele sabia que a gente não conseguiria fazer nem o mínimo, quanto mais as coisas avançadas. Ele sabe que nós somos topeiras andando por aí, e era como se colocasse diante de nós uma prova impossível de ser realizada. Foi por isso que Cristo realizou isso, morrendo em nosso lugar e alcançando em nosso lugar aquilo que nós não alcançaríamos. Esse é o Evangelho. Deus fazendo o que nós não conseguiríamos fazer, pagando o preço do pecado lá na cruz, Cristo morrendo em nosso lugar, ressuscitando e nos dando a vida que era dele. Suportem-se uns aos outros. A ideia de suportar, diferente do que a gente pode imaginar, é assim: tá bom, eu vou suportar você. Não, o suporte é a ideia de seja um ajudante para escorar o outro. Se você notar que alguém está caindo, vai lá e dê suporte para ele. Você vai ser o suporte necessário para que aquela outra pessoa não caia. Mas tem mais. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Membros de um só corpo, Paulo está dizendo, vocês têm que ter noção de unidade. Ninguém aqui está vivendo cada um por si. Todos estamos vivendo juntos como um corpo. Assim, o que acontece na vida de um, inevitavelmente diz respeito ao que acontece na vida do outro. Quando não é assim, nós não aprendemos a ser cristãos como Deus quer. Notou como o mundo que nós vivemos nos empurra cada vez mais para longe daquilo que a Bíblia ensina? Porque no mundo que nós estamos vivendo, na sociedade que nós estamos vivendo e sendo moldados pela cultura, é cada um por si. Busque os seus interesses, mate a sua sede. No entanto, a Bíblia está dizendo, lembre-se, vocês são membros de um só corpo. O que acontece com um tem a ver com o outro. Sabe aquela frase que você ouve por aí? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. É uma frase totalmente anticristã. Porque no cristianismo, como somos membros de um só corpo, todos têm a ver com a vida de alguém. Claro que quando a gente pensa assim, a gente pensa, quer dizer então que alguém vai me atrapalhar. Não, a ideia é de suporte. Todos têm a ver com a vida de todos, porque nós somos chamados a viver em amor, suportando-nos uns aos outros. Sejam agradecidos, tenham noção do que Deus fez. Tenham a paz de Cristo como juiz. Esse é um dos versículos mais usados para a pessoa pecar. Porque assim,
Nas versões mais antigas da Bíblia, diz, a frase é: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Aqui na NVI está dizendo que a paz de Cristo seja o juízo dos seus corações. A ideia é, se você tem paz, continue caminhando. Quantas vezes eu vi gente enfiando o pé na jaca em pecado e dizendo assim: mas eu tenho paz. Se Deus está me dando paz, é porque eu devo continuar. Veja, o texto diz: a paz de Cristo. E só há paz de Cristo quando se anda em conformidade com os princípios do Evangelho. Qualquer paz que nos conduz ao pecado é paz do diabo. Porque o diabo também pode dar paz. Funciona assim, ó. Você quer pecar loucamente, insanamente. Aí você peca. Geralmente, quando nós pecamos, a gente acaba ficando um pouco consternado. Mas se você não quiser sair da vida de pecado, vai vir alguém lhe dar um abraço. Vai ser quem? O capeta, ele vem. Funciona mais ou menos assim. Vou dizer mais ou menos como funciona. O nosso irmão capivariano aqui, o Reginaldo, vem aqui. Vamos imaginar que o Reginaldo está vivendo uma vida de pecado, aquela vida ensandecida. Fica a dica aí, acho que você que está entendendo. Aquela vida de pecado, aquela coisa desgarrada. Mas ele ouve mensagens cristãs e de repente ele começa a sentir um toque no coração dele do tipo: eu acho que isso não está legal. Aí vem o capeta e diz: legal, tranquilo, calma o coração, calma. Shh, shh. Aí ele vai falar assim: não, mas eu... Shh, shh. Tamo junto. Tamo junto, hein? Já ouviu aquela frase: tá no inferno, abraça o capeta? É mais ou menos isso. Tenta falar alguma coisa. Tamo junto. Ó. Tá? Ó. Seu coração escuta ouvindo, ó. Seu coração bate falando o meu nome, ó. Diabo, diabo. Vai, pronto. Obrigado. Salva de palmas para o nosso irmão. Você vai sentir um carinho, mas essa não é a paz de Cristo. Não é! Então, se você está vivendo em pecado e está em paz, alguém diz: tranquilo. Eu não lembro que pastor disse que o grande problema é que muitas pessoas estão tranquilamente, calmamente e em paz caminhando dia após dia para o inferno. Como se essa fosse uma jornada tranquila. No fim, vamos para o inferno. Mas enquanto você está nesse caminho, curta. Tranquilo. E tem gente que usa: mas eu sinto paz. É o capeta abraçando. Nunca se sinta em paz com o abraço do inimigo. No entanto, quando nós nos rendemos ao verdadeiro evangelho, ao Espírito que vai trabalhando em nossos corações, não a acusação, mas o arrependimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu cansei de ouvir gente, cristãos, dizendo assim: eu vivi uma vida totalmente cheia de pecado, não me arrependo de nada, mas agora, se não há arrependimento, a Bíblia diz que não há possibilidade de conversão. A conversão tem como princípio fundamental a necessidade de arrependimento. Tem gente por aí vivendo totalmente fora dos padrões estabelecidos pela Bíblia e em paz. A pergunta é: como é que um cristão pode viver fora de padrões estabelecidos pela Bíblia e ainda assim em paz? Isso é um dos grandes absurdos do movimento evangélico atual, que relativiza a Bíblia. Seja a paz de Cristo. E Cristo tinha uma profunda paz no seu relacionamento com Deus, porque ele mesmo dizia que veio para fazer a vontade do Pai. O centro do ministério era a vontade do Pai. É por isso que agora Paulo vai dizer: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Veja como uma coisa está ligada à outra. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus,
dando por ele graças a Deus Pai. Eu não sei se você notou, mas não dá ideia que Paulo está falando de ambiente de culto? Porque Paulo está falando, olha, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações, aconselhem-se mutuamente, perdoem uns aos outros. Conforme nós vamos lendo esse texto, a ideia que nós temos, porque estamos inseridos numa cultura, é igreja, 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 momento de culto, relacionamento com os irmãos da fé. A ideia é que Paulo está falando de coisas que só tem sentido no ambiente litúrgico. Aí parece que Paulo está falando especificamente apenas para aqueles que frequentam uma igreja. É um ambiente de culto com adoração e celebração. Tudo isso que Paulo está dizendo até agora é muito importante, porque daqui a pouco o texto vai continuar e eu quero dizer duas coisas. Se você quer caminhar com fidelidade a Cristo, o que vem a seguir é muito importante e deve ser obedecido. Agora, se você não quer caminhar com Cristo, o que vem a seguir vem apenas como uma dica. Encare como um conselho, uma dica, mas que você pode, infelizmente, continuar a viver sem se importar. Duas coisas importantes para continuarmos o texto. Se você segue a Cristo, o que vem a seguir é fundamental. Se você não segue a Cristo, ouça, julgue, e se você achar que não presta, jogue fora e continue a viver a vida em paz. Em paz. E muita tranquilidade. Tá ok? Paulo está falando de relacionamento entre irmãos, iguais. Perdoem uns aos outros, suportem-se, amem, joguem fora a ganância, soberba. Aí vem o versículo seguinte, qual é? Continuando o texto, porque Paulo não está mudando de assunto. Ele agora vai continuar a linha em que ele está trabalhando. O que vem a seguir? Dá um clique lá ali, pode ser? Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como convém a quem está no Senhor. Paulo sabe que se você não passar pelo texto inicial, quando chegar aqui, nem adianta conversar. Não adianta. O contexto de mulheres sujeitem-se a seus maridos é que os maridos são como? Cristãos que passaram pela prova anterior. Que perdoam, que suportam, que amam, que têm relacionamento, que vivem no ambiente em que salmos, hinos e cânticos espirituais são a tônica do dia. É o ambiente de culto. Que, veja, Paulo não está falando apenas do ambiente do templo. Porque se ele estivesse falando do ambiente do templo, acabava o assunto. Paulo está falando de todos os ambientes em que um cristão vai viver. Principalmente a sua casa. Porque ele faz todo um preâmbulo para chegar aqui, na família. Paulo está tratando a família como o centro de onde emana toda a espiritualidade cristã, dizendo que o que acontece aqui no templo não tem significado se não reflete aquilo que está acontecendo dia após dia nas nossas famílias. Eu vou juntar esse texto com o texto seguinte, porque ele só tem sentido se nós juntarmos os dois versículos. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Eu quero dizer alguma coisa sobre esses dois textos. Primeiro, quando a Bíblia diz, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, Paulo está com o seguinte pressuposto. O marido é um líder da sua família em direção à espiritualidade cristã. Deixa eu repetir isso. Quando a Bíblia diz para a mulher se sujeitar ao marido, está partindo do pressuposto que o marido é um excelente cristão. E que a mulher, sujeitando-se a ele, o que significa dizer, não escravizando-se, não sendo oprimida, não sendo maltratada, porque cristãos que passaram pelos versículos anteriores são aqueles que, com quem você vai viver em paz e em tranquilidade.
É a sujeição a um marido que vai liderar a família em direção a Cristo. De uma tal forma, que chega um momento da vida em que a mulher, ao olhar para o marido, veja mais a Cristo do que a ele mesmo. O texto diz que mulheres devem ser auxiliadoras de um bom líder cristão. Qual é o grande problema hoje? Mulheres estão se casando com péssimos cristãos. E aí, como é que você vai se sujeitar a alguém que é um péssimo cristão? Porque se você se sujeitar a alguém que é um péssimo cristão e seguir a liderança espiritual dele, cada dia você vai caminhar mais em direção ao diabo. Parece estranho dizer isso, mas é verdade. Se você, como mulher, se sujeita a um marido que não é um bom cristão, sujeitando-se a ele, a cada dia, debaixo da liderança espiritual dele, você vai ficar mais parecida com o diabo. E sim, é claro que nesse contexto, quando nós falamos para as mulheres, sujeite-se ao seu marido, a mulher quer morrer. Porque, às vezes eu escuto alguém dizendo assim, você tem que sujeitar ao seu marido. Eu fico desesperado no lugar da mulher ao ouvir aquilo. Oh, meu Deus, não! Agora, cada vez mais eu converso com mulheres, e quando nós mostramos o protótipo cristão do homem macho de Deus, eu pergunto para essas mulheres, você estaria disposta a sujeitar-se? E sujeitar-se não significa, lembra do pressuposto, ser menos importante. Significa cooperar para a liderança cristã desse marido no lar. É isso. Não significa que a mulher não tem poder de decisão. Porque tem gente que historicamente é assim. O marido é o cabeça da casa. Eles vão comprar qualquer coisa, quem decide? É o homem, porque ele é o cabeça. A Bíblia não está dizendo, maridos, quando vocês forem comprar alguma coisa, comprem e não digam nada para ninguém porque você é o homem. Veja que o marido é líder. E uma coisa que nós não suportamos na liderança é uma liderança despótica. Imagine um pastor de uma igreja que tome as decisões em nome daquela igreja sem consultar ninguém daquela família de fé. Ele é um bom líder ou não é? Não. Ele é um ditador. Um bom líder é aquele que funciona como boas igrejas devem funcionar. Há um corpo de liderança, há um pastor que é o líder espiritual daquela igreja, que pastoreia aquela igreja, mas que jamais decide as coisas sozinho. Porque não é assim o conceito cristão de liderança. É o corpo, é a comunidade. Aí o cara não compreendeu o que significa liderança bíblica, ele copiou os grandes ditadores da história e quer que a esposa se sujeite a ele. Uma esposa nunca deve sujeitar-se a um marido que não está caminhando em direção a Cristo. Porque, do contrário, ela estaria traindo a sua fé. No entanto, a Bíblia diz, se o seu marido é um bom cristão, se o seu marido conduz a família em direção a Cristo, auxilie-o nessa jornada. Auxilie-o nessa caminhada. Incentive-o a ser homem. Porque o que falta muito em nossa sociedade é o incentivo à masculinidade cristã. Nós temos incentivo à macheza. Incentivo à macheza a gente tem muito. Mas incentivo à masculinidade cristã, que nos forma homens de Deus, está em falta. É por isso que logo em seguida Paulo diz, marido, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. Em algumas versões vai estar dizendo, marido, amem as suas mulheres e não as oprimam. Não as apertem. Uma outra coisa importante sobre papel familiar. E parece muito estranho isso. É interessante notar que o mandamento de amar sempre é dado aos maridos e não às esposas. Se você procurar na Bíblia, a ordem de amar é dada aos maridos. Porque o líder tem que fazer primeiro para que os outros façam. Porque a Bíblia espera que o amor da mulher ao marido seja uma resposta do amor do marido à mulher. Mas você já notou como na nossa sociedade
Pede-se à mulher que sempre ame mais. Lembra que nós falamos sobre amor no domingo passado? Amor como movimento, como ação, amor como caminhar em direção às necessidades do outro. Na Bíblia, essa é a obrigação do homem. O homem, o marido, é que tem a obrigação cristã de caminhar em amor, ação em direção à sua esposa e aos seus filhos. Então, homens, amor para nós é um mandamento dentro do lar. Para as mulheres é uma resposta. As mulheres respondem em amor a homens que estão amando. Diz para mim de verdade. Quando a gente começa a olhar o papel cristão nessa perspectiva, não fica melhor do que estão vendendo por aí? Não dá para comprar esse pacote muito mais tranquilamente do que o pacote de amor que estão vendendo por aí? Eu só acho que quem diz que a Bíblia é machista não leu a Bíblia. Porque quem lê a Bíblia e vê o que a Bíblia diz para os homens, vai notar que a Bíblia está dizendo para os homens: se alguém tem que se ferrar nesse lugar, é você. A Bíblia diz para os homens: se um leão invadir a sua casa, o primeiro que morre é você. Porque um homem de verdade jamais vai ver sua esposa e seus filhos morrendo. Isso só acontece se o matarem primeiro. Mulheres, de verdade, não dá para comprar e assinar esse combo? Se o homem for assim? Homens, as mulheres estão esperando. O texto continua. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Quando nós, como filhos, porque todo mundo aqui é filho, certo? Alguém aqui não é filho? Alguém? Alguém aqui não é filho? Os não filhos, levantem a mão. Não? Tô ok? Todo mundo aqui é filho. Eu não sei quanto a você, mas quando eu, como filho, eu penso assim: obedeçam em tudo aos pais. Você pensa, mas caramba, como assim obedecer em tudo aos pais? Mas peraí. Como é que são os pais em questão? São excelentes cristãos. O pai liderando o lar em direção a Cristo, a esposa respondendo amorosamente a esse pai e o auxiliando na condução da família a Cristo. Pense agora como filho. Dá para seguir esse pessoal? Se é desse jeito, a gente segue tranquilamente. É claro que como filhos, por causa do nosso pecado, a gente vai cometer uns deslizes aqui e ali. Mas não vai ser aquela coisa que acontece em nossa sociedade, do tipo: não dá para obedecer meus pais. Porque sempre que eu falo sobre esse texto, alguns filhos mandam um e-mail durante a semana dizendo assim: só tem um problema. Se eu obedecer meu pai e minha mãe, eu vou ser infiel a Deus. Porque meus pais são infiéis a Deus. E se eu obedecer ao que eles dizem e ao que eles fazem, eu vou ser infiel a Deus. O texto está de novo lembrando no contexto de fidelidade absoluta a Deus. E pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. A ideia que Paulo está dizendo é: seja firme, não duro. Seja firme no limite correto. Sabe, há um problema de geração que nós não conseguimos tratar ainda o equilíbrio. Mas muita gente tem como referencial de correção familiar o seguinte: meu pai olhava para mim, eu já tremia de medo e obedecia. Quantas vezes você ouviu isso no contexto de gerações passadas? Já ouviu? Meus pais só olhavam para mim, não precisava mais nada. Há um problema nessa frase. É que essa frase foi cunhada em nosso país, e os mais antigos vão se lembrar disso, numa época em que não havia nenhum tipo de diálogo entre pais e filhos.
a relação era: pai manda, filho obedece, porque pai é mais importante que filho. Tanto é que alguns devem se lembrar que quem comia a coxa? Parece estranha essa pergunta, mas quem comia a coxa? O pai, porque era considerado o melhor pedaço. Sério, há pouco tempo o pai comia os melhores pedaços. Os outros pedaços que sobravam ficavam para os filhos. Essa é a época em que foi cunhada a expressão: meu pai olha para mim e eu já tenho medo. Ela não é cunhada no ambiente de amor cristão. Porque no ambiente de amor cristão, qualquer pai, líder que conduz a sua família a Cristo e que defende a família, deixa a cria comer. E se sobrar, ele come. Entendeu a diferença? Filhos têm prazer em obedecer a pais verdadeiramente cristãos. Filhos têm prazer em obedecer a pais verdadeiramente cristãos. A definição de papéis na Bíblia só é dura para quem está vivendo totalmente longe disso, porque parece insano. Quando você compreende o contexto em que isso é escrito, a ideia é: meu Deus, se eu estou vivendo a minha vida familiar há 100 anos, de outro jeito, eu estou perdendo tempo. Eu preciso formar minha família assim. Paulo vai falar de uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com a gente, mas vamos para lá. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Na época de Paulo, o escravo é totalmente diferente da escravatura que nós conhecemos aqui no Brasil, por exemplo. Naquela época, o escravo era muito mais um funcionário dentro da casa. Alguém que comia a comida da família, vivia o ambiente dentro da casa. Esse é o contexto do escravo que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, na relação familiar, inclusive, trate os seus empregados como membros da família. Porque eles também não são inferiores por estarem trabalhando para você. Note como a Bíblia vai tratando relações que vão se juntando e vão formando uma sociedade totalmente diferente daquela que nós estamos inseridos, em que ninguém trata o outro como menor. Veja, inclusive, que Paulo... Há uma carta na Bíblia chamada Filemão. Filemão era um cara rico que tinha escravos. E havia um cara chamado Onésimo, que era o escravo desse Filemão, que tinha ficado com Paulo um tempo. Paulo está devolvendo Onésimo a Filemão. E Paulo escreve uma carta ao Filemão dizendo, olha, eu quero dar umas instruções para você. Dá na mão de Onésimo e fala assim, quando você chegar lá, na casa de Filemão, entrega essa carta para ele, que eu gostaria que ele lesse algumas coisas. E veja o que Paulo diz a esse Filemão, falando sobre Onésimo, que era um escravo. Talvez ele, Onésimo, tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Ninguém sabe dizer se ele tinha ido viajar, o que tinha acontecido, mas está voltando para casa. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. É assim que Paulo manda tratar a quem era considerado escravo naquele tempo. Se você vai recebê-lo, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Pergunta, se esse cara estivesse recebendo a Paulo, ele ia dormir aonde? Onde é que Paulo ia dormir? Se Paulo chega na sua casa, Paulo ia dormir em qual cama? Você ia dar uma boa cama para Paulo? O que você ia fazer para Paulo comer? Paulo está dizendo, do jeito que você me trataria, trate também a Onésimo. Pois quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém.
família tem que ser um ambiente de justiça, onde nos sentimos protegidos, amparados, com pessoas interessadas em cuidar de nós. Eu gostaria que você fosse sincero nessa resposta. Vale ou não vale a pena lutar pelos papéis estabelecidos pela Bíblia? Vale ou não vale a pena lutar pelos papéis familiares estabelecidos pela Bíblia? No entanto, não se esqueça que a Bíblia não está propondo uma poção mágica do tipo: nós vamos fazer uma oração agora e os seus problemas estarão resolvidos, como se fosse algo parte da Organizações Tabajara. Não, a Bíblia está dizendo, isso é um processo. Você vai ter que construir isso. Para quem não sabe, eu estou mudando de casa. E é mais ou menos como mudar de casa. Porque mudar de casa, infelizmente, não acontece assim. Pronto, mudei. Você encaixota as coisas. Eu quero dizer uma coisa, se você gosta de mudança, você é doente. Você é uma pessoa doente. Se você gosta de mudança, procura um psicólogo. Você tem que vir aqui orar, vamos orar para você, vem de joelho, prepare o óleo da unção, nós vamos jogar sobre a cabeça da Karina depois. Que a pessoa que gosta daquilo, não é uma pessoa normal. 67 caixas. E você querendo sair para o ajuntamento não sabe onde está absolutamente nada. Você pensa, meu Deus, hoje eu vou ter que pregar pelado. Eu não tenho roupa, não tenho onde está absolutamente nada. E você sai atrás de caixa, desespera, é uma poeira que não acaba mais. E você chuta a caixa, dedinho dói, porque você não acaba de chutar a caixa. É uma coisa horrorosa. Mas E assim, eu comecei a mudança, acho que em janeiro. Sério? Não, na verdade em dezembro, porque eu achei que ia mudar em janeiro. Em dezembro eu comecei a encaixotar alguns livros. Então a mudança começou em dezembro. Tem caixa em casa desde dezembro. Inimigo. E aí foi encaixotando, até a quarta-feira, que é o último dia que a gente, para entrar em casa, tem que fazer rapel, tem que escalar, você tem que passar por cima de caixa, era montanha, depois você passava por uma caverna, e assim chegava a algum lugar lá no fundo, escondido, terrível. Aí quinta-feira começou a mudança, o pessoal foi lá, colocou tudo dentro do caminhão. Estou mudando para outro apartamento. Aí, o caminhão da mudança chegou no outro apartamento 4h30 da tarde. Quem mora em prédio sabe que só pode até 5. Então, o que eles fizeram? Com todo carinho, pegaram só os colchões, desceram os colchões, falaram tchau, a gente volta amanhã. E aí ficou eu, minhas mulheres lá olhando, aquele monte de colchão, só colchão, apartamento vazio, aquele monte de colchão. Eu falei, agora? Não tinha travesseiro, não tinha nada. Mas o acampamento, lembrei épocas áureas de acampamento na mocidade, dormindo sem nada, uma coisa horrorosa. Aí na quinta-feira, sexta-feira veio o resto. E aí tá lá. Aí o pessoal pergunta pra mim assim, quando que vai terminar de mudar? Sei lá, esse restinho de ano aí. É processo. Toda mudança pressupõe processo, ninguém muda de um minuto para o outro. O problema é que nós estamos vivendo há anos sem estabelecer os papéis de acordo com a Bíblia. E a gente quer que do nada isso aconteça. Não vai acontecer de uma hora para outra. A Bíblia nos convida a entrar nesse processo e caixa a caixa do compartimento chamado vida e mudando as nossas posturas para nos adequar àquilo que a Bíblia diz que devemos fazer. Esse é o processo de Deus. Para nos adequar a Ele. Para viver para a glória dEle. Para viver para Jesus. Para que a nossa família seja família para Jesus. Para que a nossa vida seja vida para Jesus. Para que Jesus seja o amor, o centro da nossa existência. Tudo para a glória dEle. Tudo para o louvor dEle. Papéis estabelecidos para o bem do ser humano. Para nos abençoar e não para nos aprisionar. Eu espero que nós possamos ser uma igreja geradora de famílias cristãs que reflitam na sua estrutura e nos seus papéis a glória de Deus. A glória de Deus. Que Deus nos dê força nesse processo. Que Deus nos abençoe nesse processo.
e nos dê a coragem de começar a caminhar. A gente vai terminar orando. A maioria aqui está em família. Você vai orar com quem é da sua família e está aqui. Talvez você não queira orar em voz alta, mas você vai dar a mão para essa pessoa, vai fazer a sua oração. Por alguns minutos nós vamos orar uns pelos outros. Se você está longe de alguém da sua família, corre para perto dele. Você que está nos assistindo, Deus o abençoe. Obrigado por ter assistido. Faz um favor, desliga esse vídeo assim que você puder. Vai orar com alguém da sua família. Você que está nos ouvindo pela internet, faz o mesmo. Nós estamos terminando essa mensagem agora para que você termine de ouvir e vá orar com a sua família. Deus o abençoe.